boas-vindas ao Aclasb Pod, o programa de entrevistas da Academia de Letras e Artes de Senhor do Bonfim, Bahia. Estamos hoje com o apoio da Infornet e Casa Garrido e eu sou Rafael Carneiro. Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Edvan Cajuí e estamos hoje no nosso 11º episódio do podcast da Academia de Letras e Artes de Senhor do Bonfim, o nosso Aclasb Pod. Sejam todos bem-vindos e de forma muito especial as boas-vindas ao nosso entrevistado Nivaldo Oliveira, um grande fotógrafo que vai falar um pouco da sua vida e da sua história. E com a participação especial também de Ailton Ribeiro, Ana Cláudia, a nossa querida Lombardi e Dan Gomes hoje nos auxiliando também. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho, faça parte da comunidade Aclasb. A arte e a cultura se encontram aqui. Cabeludo! E já de antemão agradecemos a presença de todos, que está nos acompanhando pelas redes sociais, os que estão nos acompanhando aqui presencialmente. E vamos falar sobre Nivaldo Oliveira, ele que vai nos dizer um pouco da sua história. Nivaldo, ele é cineasta, fotógrafo, empresário, roteirista, produtor, documentarista visual e artista. Então, vamos à primeira pergunta ao nosso entrevistado. A primeira pergunta é uma das mais complexas. E a gente já começa assim. Então a pergunta vai lá. Tá preparado? Tô sim. Quem é Nivaldo Oliveira? Bom dia a todos. Muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui na Aclasb, falando um pouquinho da minha vida. Nivaldo Oliveira é filho de um grande fotógrafo, José Oliveira, que trabalhou nos anos 60 dentro da fotografia. E Nivaldo Oliveira acompanhou a profissão do meu pai, e estou aí hoje nessa labuta como fotógrafo. Sou de Senhor do Bonfim, filho, como eu falei, de José Oliveira e Dona Arlinda Oliveira. Sou casado com Jussara Oliveira e tenho 2 filhos, Diogo e Sara. E aí o Edvan falou que você estuda, né? Você estuda mesmo, cineasta, fotógrafo, empresário, roteirista, produtor, documentarista visual, artista, também artista. Rapaz, se resume apenas na fotografia, eu acho que não sou isso tudo não. Bondade dele. Mas diga-me uma coisa, já que você aí enfatiza a questão da fotografia, a pergunta é a seguinte: Nivaldo Oliveira é uma continuidade ou a evolução do legado de Zé da Foto? Exatamente. É uma continuidade e uma evolução do legado dele. Meu pai, antes de assumir a profissão de fotografia, ele era marceneiro. Por conta de problemas de saúde, ele teve que abandonar a profissão e apareceu, vamos dizer, um filho de Deus que deu uma profissão, que ensinou uma profissão mais leve. E ele fotografou o tempo todo até os seus 70 anos, 80 anos, quando se foi. Mas eu acho que eu me orgulho muito de ter acompanhado essa profissão e ter, como todo mundo diz, criado a família dentro da fotografia. Então, e aí você criou a família dentro da fotografia, mas quando efetivamente Nivaldo Oliveira se descobriu na arte? Eu, ainda pequeno, dentro do que hoje chama-se de laboratório fotográfico, mas na época ainda chamava de câmara escura, porque tudo era feito no escuro. E eu ficava brincando com os carretéis de filme ali dentro da câmara escura. E ainda muito novo, meu pai começou a ensinar a preparar os produtos químicos para fazer a revelação. E eu sempre fui mexendo com isso. E aos 12 anos de idade, eu fazia marista aqui em Bonfim, 12 anos por aí. Aí eu pedi a meu pai uma máquina para tirar umas fotografias. Essa aí não? Essa máquina aqui. Para tirar umas fotografias dos meus colegas. Foi um 7 de setembro. E tirei as fotografias, ele, lógico, me passou essa máquina aqui, eu tirei as fotografias e vendi, entre aspas. E foi a primeira vez que eu trabalhei, que tomei gosto com a fotografia, porque eu vi o resultado todo. Eu quero uma foto.
E eu já revelava essa foto, aprendi a revelar também nessa idade. Foi efetivamente, eu acho que eu comecei, né? Agora, profissionalmente, aos 15 anos de idade, 16 anos, meu pai se tornou um fotógrafo muito conhecido e requisitado aqui na cidade. Aí coincidia de, no final de semana, ter mais de um evento e ele não podia cobrir. São coisas que a gente marca, né, que marca na nossa memória. E ele foi para um casamento e eu tinha que ir para outro casamento. Eu digo, não, meu pai, não vou não, não tenho coragem não. Não sei não, sabe sim. Aí me entregou a máquina propriamente, né? Você vai para o casamento. Agora só vou lhe fazer um pedido. Pelo amor de Deus, corta os pés, não corta a cabeça. Aí eu fui efetivamente nessa idade que eu fiz um primeiro casamento que me rendeu, digamos assim, já alguma coisa. Entendeu? Nivaldo, na sua apresentação, ele acaba sendo muito modesto, né? E dizendo que tudo se resume à fotografia. Mas o povo bonfinense, as pessoas que conhecem Nivaldo, acompanham a trajetória dele, principalmente em algumas produções cinematográficas. E nisso, a pergunta é a seguinte: quando surgiu a paixão pelo cinema? A paixão surgiu que nos anos 70, eu então com 18 anos, por aí, nós fundamos aqui em Bonfim um grupo de teatro. Foi o GTA, Grupo Teatro Amador, aqui em Senhor do Bonfim. Fizemos uma peça, O Grande Perdão, depois fizemos Hills Big 70 e fizemos Ternura Profissão dos Vivos. Com o conhecimento de fotografia, esse teatro para mim foi muito bom. Depois dessas 3 peças que a gente escreveu e atuamos, enfim, inclusive na Sacramentina. Que depois disso tudo, Fernando Dantas, que eu tiro o chapéu para Fernando Dantas, um grande dramaturgo daqui de Bonfim, viu o nosso trabalho e nos chamou, formamos um grupo maior, GTAB, Grupo Teatro Amador de Bonfim. Aí ele escreveu a peça, produziu a peça Ramses, a Serpente do Nilo. Eu atuei como um sacerdote. Juntando a parte da arte, juntando a fotografia, que cinema é fotografia, a fotografia pela estática, para mim, eu queria coisa a mais, eu queria que ela desse movimento. E me arrisquei em fazer o primeiro filme. Nessa mesma peça? Não, essa peça, a gente só saiu da peça e fizemos o Fernando Dantas escreveu com o Luiz Carlos, O Maldito Sertão de Sangue. Essa foi a sua primeira obra? Foi a primeira obra. A primeira obra cinematográfica ou a primeira obra cinematográfica. E a primeira obra em geral, qual foi? Aquele que você se enquadra como esse aqui é meu bebê. Isso aqui foi a primeira obra. Exatamente. Primeira produção artística. A minha prova eu considero o Maldito Sertão de Sangue, que foi um desafio de eu sair da fotografia estática e procurar a fotografia em movimento. E fizemos o filme. Inclusive, esse filme foi atuado por diversas personalidades de Bonfim. Tipo Aragão, Dedé do Carneirão, Doutor Nequinho tocando, enfim, muita gente importante. Esse filme está indo, inclusive, aí, eu estou tentando remontar ele para poder jogar. Inclusive, Ailton Ribeiro é ator, né? Já participou de alguns filmes. Já Ailton foi, já sim. Ailton já tá Ailton já é agora da... Para regravação, remasterização não, regravação. Vai fazer uma nova produção. Mas ele não está fazendo uma nova produção, não. Ele está pegando os arquivos que ele tem e remontando o mesmo filme. Essa do Ailton é uma das mais novas produções nossas, né? Que inclusive ele também fez parte da produção do roteiro e tudo mais. Vamos falar dele daqui a pouquinho. Vamos, sim. Mas por enquanto, a gente precisa falar de algo muito importante. Não é, Ailton Ribeiro? Não sei De se poesia. é importante para falar. De poesia. O que é que você trouxe pra gente aí? Eu não trago nada, eu cheguei aqui para dar um apoio na técnica e estou aqui para tecnicar o processo. Eu não entendi nada, mas tranquilo. Eu acredito o seguinte: ontem nós estávamos em uma live, ontem foi aniversário do Danilo Lumiano, ele que é secretário de Cultura de Irará. Hoje tem uma galera de Bonfim em Irará que está tendo uma corrida lá e tem uma galera que foi para lá. Então, assim, o Danilo, ele, no período da pandemia, ele foi um desses âncoras, né, que abriu um espaço, uma janela, para que os loucos pudessem adentrar nessa janela e
meter a cara na casa do povo, invadir a casa do povo, porque ninguém podia sair, então os artistas entravam. E as lives começaram exatamente com um processo poético, um processo musical. E falando nisso ontem, porque eu acredito que precisava ser homenageado, eu acredito também que seja esse o único encontro que surge a partir das lives, que a gente fazia todos os sábados, e esse encontro ele vai para o encontro presencial, né? Nós já fizemos 2 encontros presenciais, esse ano pretendemos fazer o 3º encontro, que acontece na cidade de Irará, com pessoas de todo o Brasil, figuras que participaram desses saraus e que de fato resolveram se encontrar e fazer esse universo acontecer presencialmente. Então, assim, discutindo na live ontem, a gente estava refletindo sobre o poder da arte, o poder da poesia e o poder, né, dessas figuras que tiveram essa ousadia de entrar com essa contravenção, porque o sistema de comunicação era único, destinado a determinadas figuras, e só era artista aqueles que estavam naquela mídia. E de repente a gente tem hoje muitas figuras renomadas e reconhecidas a partir das lives, e que fazem uma transição muito interessante entre o popular e o erudito, né, que estão aí na visibilidade. Essa é uma das grandes importâncias. E a poesia em si, a gente discutiu também que antes da pandemia nós tínhamos muitas feiras de cultura, feiras de arte em geral. Hoje, pós-pandemia, começa a retornar o processo, a gente já não vê as feiras de cultura, mas a gente vê as feiras literárias. E o tanto de antologia que foram criadas com esse processo de pandemia, com esse processo de lives, a partir desses artistas interestaduais, né, intermunicipais, territoriais, foram muitas as antologias. Então nasceram com isso também muitas editoras, além de novos artistas, novos literatos, novas editoras também, o que facilita a possibilidade da edição de livros e da chegada de livros de mãos cheias ao povo. Então essa é uma democratização, né, da literatura. Eu não sei ainda se é a democratização, mas eu já acredito que é um viés para estarmos discutindo como fazer essa democratização, porque precisamos sair também daquela forma de como você vai cogitar o ISB, como é? O ISBN. O ISBN, exatamente. Como você vai cogitar o ISBN? É necessário, de fato, que se pense mais sobre essa democratização em si, mas uma democratização que seja aberta também, como a produção do livro, né, como produzir um livro é aberto, também a conquista, o número ser de fácil acesso, não ter que estar esperando terceiros, QI, né, quem é que indica, quem é que trabalha ali, quem é que vai liberar isso. Porque eu acredito que esse é a maior dificuldade para se lançar livros e serem realmente reconhecidos nas academias, nas câmaras de livros do Brasil. Não, lançar um livro para qualquer um é complicado, né? A gente quer saber se você preparou alguma poesia. E aí eu tenho uma capacidade muito grande. Né? Aí tu falou de feira, a gente precisa chamar a atenção para algo muito importante. Preparem-se, 20 a 23 de agosto, a gente tem uma surpresa excepcional para o Senhor do Bonfim e a região do Piemonte, do norte do Tapicuru. Não é isso, Cabeludo? Exatamente. A gente já pode divulgar, não, né? Por enquanto é só... Estamos só colocando em suspense, mas vai ser algo muito especial que vai marcar a história do território, a história de Senhor do Bonfim e a história da ACLASB. Serão só 4 dias? Calma. Você falou 3, não, ele falou 4. 20 a 23. 20 a 23. 22, 23, 4 dias. Calma. Que ainda é um projeto, o projeto já foi aprovado. Em breve a gente vai estar divulgando. Então, vamos fazer o seguinte. Não, agora você vai de poesia, você está enrolando. Nada enrolando nada. Você é um cara excepcional para recitar, então. O poder da poesia, e aí eu estou falando o que é a poesia na verdade, como é que a poesia funciona, qual o poder que a poesia tem. Porque se pensarmos em como estávamos, gente, de verdade, eu vou enrolar mais se você pensar assim. Se nós pensarmos em como foi a pandemia para determinadas pessoas, quantas loucuras que eu digo mesmo, esquizofrenia, suicídio, etc. Quantas coisas aconteceram por conta do confinamento, não foi pouco não. E a partir dessas lives, muitas pessoas se aliviaram dessas tensões, certo? A partir do entretenimento, a partir da arte mesmo, da música, da poesia e das loucuras que esse povo falava, às vezes das falas realmente que uma palavra é o suficiente para lhe tirar de um paradoxo,
né? Muitas coisas aconteceram nesse sentido, então é necessário a gente repensar isso mesmo. Mas na Galeria da Vida, pude ver minha tela, e eu não estava nela. Mesmo um autorretrato, era um outro eu de fato. Eu tenho que falar nessa daí? Nessa daqui. Eu não vou fazer mais essa poesia. Cara, eu não vou olhar nessa daí. Tem que falar nessa daqui, porque aqui então, que as vira pessoas ela estão me pra cá, assistindo. então pega ela assim, vira assim. Mas ela está pegando você. Então se ela está pegando... Então você gosta de ser pego, ela está pegando você. Danadinha. Não vou fazer mais essa poesia não. Matou a poesia, cortou no meio, eu não faço mais. Certa feita, eu viajei também, não vou fazer poesia dos outros, que eu não sou otário aqui. A única chance que eu tenho de vender meu peixe, eu vou estar fazendo poesia dos outros. Olha pra aí, Dan. Vou sim, é brincadeira, não vou mais fazer o cordel. Tá vendo como eu enrolo? Eu sou desses, cara. Não fique me perturbando no meio de uma poesia, não, que é um tapa na cara. Se um tapa na cara, eu vou revidar com outro. Mas vou fazer o seguinte. Ele cantou os graves elementos, a vida brusca e a sucessão dos dias, o tempo móvel e o fluir dos ventos, na opacidade das melancolias. Cantou também o amor e seus alentos, de manhãs plenas e tristezas frias, das paixões os sutis enredamentos, com as artimanhas das alegorias. E o mago das palavras já não canta. Pois a morte voraz com a mão impura, ceifou-lhe a lira d'ouro da garganta. Mas, porque a poesia é a própria vida, o seu canto fraterno ainda perdura, no mistério da boca emudecida. João Carlos Teixeira Gomes, soneto do poeta morto. Por Ailton Santos Barra Ribeiro. Aí. Vamos lá, Cabelo. Ailton Vamos de Nivaldo arrasando, né? Oliveira. Bora lá, Nivaldo. Preparado, Nivaldo? Joga duro. Então, vamos falar um pouco de uma das grandes manifestações, não é a única, mas uma das grandes manifestações de Senhor do Bonfim, que é o nosso São João, que lá nos seus primórdios começou com as fogueiras nas portas, o compartilhamento de comidas típicas, o forró nas casas, e disso surgiu para a festa de Largo, a grande festa na praça, hoje num parque, né, no parque da cidade. E nós queremos saber como foi para você, enquanto fotógrafo, registrar essa evolução do São João Bonfinense. Desde quando? Me sinto muito orgulhoso que desde, efetivamente, em 1908, em 86 eu comecei com o vídeo. Antes, no governo de Antônio Carvalho, eu fiz um grande levantamento fotográfico das manifestações, das rodas de quadrilhas, festivais que tinha lá no palco, como você acabou de falar, o palco pequeno. Depois veio o governo de Cândido Augusto, que eu comecei a filmar. E tenho a honra de ter gravado, de ter um arquivo muito bom aí, inclusive com Luiz Gonzaga, Quinteto Violado, a Merlinha, e tantos outros vultos, tantos outros artistas que tiveram no nosso palco aqui, por fim, que eu tive até uma crítica, eu ouvi uma crítica de um grande amigo meu, Alex, que ele, da minha cidade, que aquele palanque não deveria ter derrubado. Ali onde foi, onde passaram toda essa turma artística de Bonfim, e então aquilo ali depois foi transformado num São João maior, a praça já não cabia mais, e eu tive a oportunidade de fazer várias filmagens, tenho um arquivo bom, guardado, que inclusive hoje está sendo usado para divulgar, mas só traz saudade o São João da Praça Nova, só traz saudade. Então ele hoje se tornou um São João talvez mais comercial, então realmente a praça não suportava mais. E o que é que acontece? A tradição tentando morrer, mas eu tenho esse orgulho de ter gravado isso aí naquela época e preservado esse arquivo. Então você foi o pioneiro, né? Na década de 80 e 90, e aí ajudou a trazer desses registros um patrimônio cultural. Exatamente. Você foi o pioneiro ou outras pessoas já faziam essas gravações? Não, eu acho que profissionalmente, porque quando eu fiz esse trabalho, eu fui contratado pela prefeitura para registrar. Mas tomei o cuidado de guardar. Passei por todo o material para a prefeitura, na época, e ninguém tem mais nada disso. Entendeu? Foi quando realmente começou a surgir as câmeras, né, de vídeo. E tem uma aqui, foi uma similar a essa aí, que eu fiz todo esse registro. Mas essa dessa época, da década de 90?
era uma mais, digamos, uma mais antiga do que essa. Já era do sistema VHS, não é? Então, e teve outras pessoas. Antes do vídeo, da câmera de vídeo, existia o Super 8, o 16mm, mas em vídeo mesmo, eu acho que foi quando começou aqui a chegar no Brasil as câmeras de gravação VHS de vídeo. Foi quando eu comecei. Então, você fez essa doação para o município, né, no caso, mas você teve a preocupação também de guardar cópias disso, né? Exatamente. Eu fiz uma edição e passei para ele todo o material e guardei, não sabendo que 40 anos depois, quase 40 anos depois, ia ter essa repercussão e essa, digamos, valorização dessa memória. Na oportunidade, eu realmente não pensava que um dia isso aí vai servir para alguma coisa, e hoje tá, esse arquivo está aí. Quero, inclusive, disponibilizar futuramente aí para os poderes públicos, para entendeu? A própria academia. Você pensa em criar um museu? Não, eu penso em disponibilizar isso aí para que tome conta o poder público, sabe? Passar para o poder público isso aí. Você falou muito da perda da tradição, né? E aí, Ailton, o que é que você acha dessa mudança aí Porque com o tempo as coisas evoluem, né? As pessoas querem novos artistas vão despontando, os mais antigos vão sendo esquecidos, né, Ailton? O que é que você acha dessa mudança aí, e até um resgate que a Prefeitura de Senhor do Bonfim, no caso, está trazendo, voltando para a Praça Nova, trazendo algumas atrações boas para a Praça Nova, inclusive São João agora, Isso. em 2025, tem Flávio José, tem algumas atrações boas que vão para a Praça Nova, né, não vão para o novo formato. O que é que você acha aí dessa mudança aí? Resgate é de acidente, né? É de defunto, é de gente que está, né, fora do processo comum de estabilidade. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Eu estava falando disso ontem. É uma revisitação, é nova roupagem, é uma busca, né, por uma transição, sim. Mas resgate não. Eu acho que resgate é de uma ferida que não funciona, sabe? Você vai trazer alguém já com uma cicatriz. Não funciona para mim. Então, mas acredito muito que essa transição é natural, né? Os novos artistas vão chegar, porém não se pode perder de forma alguma e deixar de valorizar os precursores, né? A ancestralidade que nós temos, na verdade, uma ancestralidade cultural, que é o que faz valer a nossa identidade. Só somos o que somos porque somos a mistura do povo que somos, ou que temos. E se não conseguirmos nos colocar diante dessa miscigenação de forma espiritual, física, né? Física que eu digo desde a aparência, desde o traje até o social, do tratar cultural, a gente não vai conseguir ter uma identidade nossa, própria. Perfeito. E aí eu acredito que seja realmente necessário algumas transformações, porque essas bifurcações vão existir dentro da própria cultura, o reconhecimento de uma etnia ou de um povo mais do que o outro vai aparecer e a gente vai ter isso. Agora, pegar uma tradição, né, uma coisa nossa que é tradicional, e transformar ela em uma outra coisa, pegar um São João e transformar num carnaval, como foi feito aqui, que nós temos um carnaval, né, privado dentro do São João, eu acho isso realmente uma falta de respeito. Que faça o seu carnaval, o seu micareta em outra época, mas vamos manter o que nós temos. Da mesma forma, transformar o São João na vaquejada. Aqui, São João não é vaquejada. O arrocha, né? O arrocha, Esse aí é do Ribeiro, o arrocha, o sertanejo, todas essas questões para mim são instrumentos de vaquejada. Sabe, precisa ver onde é que você vai trabalhar cada uma dessas identidades. Quer fazer lá na zona rural, onde a cultura popular local é exatamente a vaquejada, você faz a vaquejada lá. Certo? Você quer fazer o sertanejo onde tem isso, você faz lá. Agora aqui dentro da sede, onde a tradição é exatamente o pé de serra, o forró de sanfoneiro, sem botar nada eletrônico, porque a gente precisa rediscutir isso aí. Quem avacalhou o processo do forró foram os próprios forrozeiros. Quando botaram um baixo, quando botaram uma guitarra dentro de uma banda, forró de banda, aquele negócio de baião de dois, limão com mel, essas coisas aí, avacalharam o forró. Agora, a tradição, triângulo, pandeiro e zabumba, é que é. O que nós e esses chamamos de forró. registros que você fazia vão ser muito utilizados para a juventude, né? Que não conhecia a tradição da época, o São João da época, o trio de forró, né? Que era o trio tradicional, zabumba, triângulo e sanfona. Principalmente o trio nordestino, né? Que chegava aqui com aquele forró pé de serra mesmo.
O próprio Luiz Gonzaga, sentado ainda numa cadeira, tocou aqui com a sua sanfona e apenas o acompanhamento, sem nada eletrônico, digamos, dentro O do custo shows. era outro, né? Outro. O custo E era outro. interessante é que havia uma certa comunicação muito presente entre o artista e o O público. público. Porque estava ali colado. Hoje você vai para uma festa que ele é de vaquejada, não sei o que ele acabou de dizer, você fica distante e muitas vezes se contenta até com ver num telão uma coisa. Então, aqui a participação do Trio Nordestino aqui em Bonfim, que tem gravado, do Luiz Gonzaga, de Alcimar Monteiro, de todo esse pessoal que está registrado, é a participação efetiva com o povo. Esse calor humano, isso que traz realmente uma tradição. E Bonfim, o São João, acho que é esse. É o Bonfim de casa em casa, é o Bonfim de abraço, é um Bonfim de recordações. E é um bom fim de guerra de espada, não é isso, Camilo? Exatamente. E aí, telespectadores, vocês estão tendo a oportunidade de uma reflexão profunda sobre a evolução, né, e a transição, como diz Ailton, da maior festa, da maior expressão, né, cultural do Senhor do Bonfim, que é o São João, de forma reflexiva e que a gente possa discutir e rediscutir como tudo está sendo construído e reconstruído para mantermos, como ele diz, a tradição da nossa ancestralidade. E se falamos São João, a gente não pode deixar de falar da Guerra de Espada, né, que é uma das grandes manifestações que tem sofrido aí algumas perseguições, entre aspas, né, e que também tenta resistir. E falando da Guerra de Espada, Nivaldo, que é um grande fotógrafo, ele acaba captando uma imagem que ficou emblemática no São João do Senhor do Bonfim, que é a imagem do espadeiro. Que eu tenho, inclusive, na geladeira da minha casa, eu tenho essa imagem lá imantada, tem um imã dessa imagem. Todos os lugares que a gente, eu e minha esposa, que a gente visita, a gente compra um imã. E o seu imã dessa fotografia está lá na nossa geladeira. Oh, obrigado. Conte-nos aí como foi a história dessa imagem, dessa fotografia. Começou assim. Como um bom bonfinense, curtidor do São João e do dançar o forró, de tomar o licor, eu tinha meu grupo que saíamos de casa em casa dançando forró, tomando licor, soltando espada. E quando eu estava ainda no alto do cemitério, numa casa de amigos, descemos a ladeira, porque aqui no Isabel de Queiroz tinha a fogueira do município, Do prefeito, né? do prefeito. Aí nós descemos com as espadas para poder ir para a fogueira do prefeito. Nesse intervalo, naquele dia, eu estava curtindo, não estava realmente, digamos, com um compromisso de registrar nada. Levei minha câmera, como sempre eu vou, e chegando aqui na fogueira, aí vamos soltar a espada, soltamos. Eu pedi a Jorge, aquela silhueta que está ali é o amigo meu chamado Jorge Martins, que ele era funcionário da prefeitura. Ele é contador, hoje mora em Salvador, eu acho que está até aposentado. E ele soltou a espada, várias, um soltava, outro soltava, eu comecei a fotografar. No outro dia eu fui revelar os filmes, naquele tempo não tinha ainda, foi 2019, 2009, sei lá. Era daquele negativo ainda. Negativo. Fui revelar os negativos e me deparei com aquela imagem. E a fotografia nada mais é do que um desenho, né, da luz, com luz. Meu irmão, me surpreendi com essa imagem, até já pelo negativo. Aí fiquei doido para poder ver o positivo. Aí preparei, revelei algumas fotos e vi realmente aquele espetáculo que eu fiz. Não, eu mandei tirar a foto, agora não esperava aquele resultado. É tanto que eu já tentei repetir, não consegui. E ela se tornou realmente um ícone, uma imagem emblemática mesmo do São João. Foi assim que surgiu aquela foto. Você conhece muito bem de fotografia, né? É um Conheço, eu símbolo. só acho que você tem que ter cuidado com a sua geladeira. Se você for pelo Feng Shui, você está colocando um contraste, né? A água e o fogo junto aí, cuidado. Vai esquentar. Mas essa imagem é... Não, essa imagem, ela realmente é uma imagem que provoca, né? Parece uma briga de estrelas, né? Parece uma briga de estrelas. O lançar das sendas da espada, ela parece uma chuva, na realidade. É uma chuva de fogo que cai em linhas direcionais, está muito certinho. E a silhueta
do espadeiro também, que dentro de um movimento que, fazendo a comparação, é mais um espadachim, né? É mais um esgrimista, soltando realmente sua ferramenta para o trabalho. Ela surgiu assim, parece que eu estava realmente na hora certa, no momento certo de fazer aquilo ali. É muito interessante realmente essa imagem. Nivaldo disse bem assim, Eu estava curtindo e levei minha família, minha mulher e coisa e tal. E nesse levar a minha mulher, eu levei minha câmera, como eu sempre levo. O Nivaldo falando, e eu pensando, quando eu fiz agora o cruzamento aí com o espadachim, né, com o esgrimista, eu lembro, quando ele levou a ferramenta, eu descendo para me livrar realmente dos outros profissionais que estão lá, né? Porque lá tem o polícia, o assaltante, que tu trabalha com a sua ferramenta de trabalho também. Eu tenho que levar a minha para me juntar, a gente fazer a... Então, Ailton Ribeiro e Nivaldo, a gente tem um filme, uma curta-metragem, né? Que é sucesso. Cineasta bonfinense, com um curta-metragem com 140 mil visualizações no YouTube, né? Exatamente. E um filme que retrata também um aspecto cultural de Senhor do Bonfim, que já foi retratado além do filme que Rafael fala, né, se refere, já foi também poetizado, já foi colocado em cordel, já foi para pesquisa, mas o mais emblemático que tem é a filmagem, né, esse curta-metragem que revela uma outra face da cultura bonfinense e, quiçá, da cultura nordestina. Então, Nivaldo, explica pra gente aí, como foi essa produção, de onde que veio a ideia, foi do dia a dia, que você tá trabalhando ali no meio, né, no miolo da Hoje, né? do Bonfim. E aí, como foi essa ideia, como foi esse projeto, explica pra gente aí, e como foi que você fez para divulgar, para chegar num nível de 140 mil visualizações, se foi natural, ou se você teve que divulgar, algumas pessoas divulgaram. Explica pra gente que algumas pessoas querem também fazer a divulgação, né? Inclusive, falando de divulgação, compartilha, se inscreva no canal, compartilhe o máximo possível para essa entrevista e a arte e a beleza da cultura de Ailton e Nivaldo chegue no máximo de lugares, de pessoas possível. Explica pra gente como foi esse processo. E a questão é, né? A gente fez toda a propaganda da produção, mas não falamos o nome. E aí nós queremos ver se o artista tenta adivinhar qual das obras que nós estamos falando, né? É a Feira Livre. É uma Feira Livre, porque ele é mais antigo. O Feira Livre nasceu, como eu falei há pouco, quando nós fundamos um grupo de teatro aqui em Bonfim. Eu tinha um amigo muito grande que se tornou advogado e veio a falecer. O Biratã de Olinda. Foi o Biratã de Olinda, Nivaldo Oliveira, Daniel Barreto, que é o Deni. A gente tinha um grupo muito bom aqui, muito forte. E quando fizemos essas peças de teatro, e a gente foi absorvido pelo grupo maior de Fernando Dantas, que foi feito Ramos, a Serpente do Nilo. Depois de todo esse trabalho de teatro, o Biratã de Olinda, a gente ainda no sonho do 8 milímetros, sentamos por várias noites. A mãe do Biratã de Olinda trabalhava na Praça Nova, tinha aquela aviação Brasília, e tinha uma máquina 22, a Olivetti, e sentamos nessa máquina a escrever um roteiro no Feira Livre. Escrevemos esse roteiro e ficou muito tempo guardado, não é? Fui eu, Biratã de Olinda, Daniel Barreto. Muito tempo, quanto tempo? Mais de 20 anos. Depois de 20 anos, eu disse, peguei o roteiro, comecei a ler, rapaz, vou fazer esse filme. Já estava com equipamento hoje que poderia ser feito um filme, que foi esse equipamento similar a esse aqui, que foi VHS na época. Não, desculpe, já foi mini DV. Estava com equipamento melhor e me veio a ideia de chamar Geninho e Nalvinha para ser os protagonistas do filme. Geninho, um grande abraço. Nalvinha também, um grande abraço. Nossos artistas. Eu me lembro que eu encontrei com ele no supermercado, disse, estou com um filme para fazer aí. Eles começaram a rir, vamos fazer top. Pronto.
Fizemos o filme. Fizemos a primeira etapa, aí Geninho morava na oportunidade em Arapiraca. Fizemos a parte, eu filmei uma parte até a chegada da igreja. Na igreja, cortei, aí esperei 6 meses o Geninho voltar de lá para um trabalho e a gente concluiu a parte da feira. E a história é linda, então conta realmente todo o desenrolar de uma feira livre, né? E teve esse sucesso, não esperava, se deu apenas por divulgação. Ele foi na mão de um, na mão de outro, natural. É tanto que ele foi, inclusive, esse filme foi financiado pela Funarte também, pelo Estado, e eu fiz várias cópias do VHS na época. Naquele tempo tinha aquela pirataria do DVD. Uhum. Nós fizemos um lançamento no Centro Cultural, no outro dia o filme estava pirateado. Aí eu fiz uma tiragem de 300 filmes, aí agora a gente vai ganhar um dinheiro para dividir para todo mundo. Quando eu estou na feira no outro dia, caixas e mais caixas de filme. Eu me lembro que eu vendi o filme, inclusive tem fotografias e tudo. O filme original ali, acho que R$10, R$5, na pirataria estava de R$1, de R$2, não sei, mas compraram, era fazendo, refazendo, tem gente com 20, 30 decks rodando de noite, de dia, foi um estrondo isso aí. Mas, isso aí, de qualquer forma, Rafael, ajudou a divulgação do filme. Claro. Então, eu fiquei com raiva, mas não, aquilo ali que deu a divulgação do filme, foi essa pirataria que fizeram. Isso porque o seu objetivo era que as pessoas assistissem, né? Exatamente. O seu objetivo era transformar aquilo ali como meio de acesso às pessoas, né? E acabou conseguindo pela via transversa. Foi. E está aí, graças a Deus, o filme está aí. E é interessante, né? Porque o que nós estamos falando aqui é da divulgação em uma rede mundial, né? É o canal do YouTube, mas assim, quando você fala da questão da pirataria que houve e das vendas, isso significa dizer que muitas outras pessoas assistiram esse filme, exatamente. né? Porque eu lembro que muitas escolas passaram esse filme para trabalhar com os alunos sobre a produção, a sua produção, né, da feira, como se dava a feira enquanto um espaço também cultural, né, e de venda, de troca, né, de produtos no sentido mais cultural. Então isso fez também com que o filme se popularizasse entre jovens, crianças, né, estudantes e etc. É porque o filme conta a história de um casal que vem da zona rural, é natural, aqui traz seus produtos para vender e vivenciar a feira. E aquelas cenas da bebida, do desgaste da ida e da vida do trajeto de feira e local, é o que acontece todos os sábados aqui no interior, não é? Exatamente. Me dê uma esmolinha, pelo amor de Deus. E aí, cabeludo? E aí, cabeludo? Eu quero a esmola. Então, nós estamos brincando agora, né, com mais uma produção, pois Nivaldo ele diz que só é fotógrafo, né, muito modestamente, tudo se resume à fotografia. Mas aí ele já apresenta outras coisas. E entre outras coisas veio a feira. Um curta-metragem com 140 mil visualizações. Exato. E não é cineasta, né? E depois, é isso aí. Mais recentemente, logo depois da feira, eu acho que vem o Dia do Sim. E mais recentemente a gente teve aí um curta-metragem também que tem o título de A Esmola. Que tem como ator principal um dos melhores atores de Senhor do Bonfim e região, que é o nosso convidado, Ailton Santos / Ribeiro. Muito obrigado pelo melhor, por toda essa puxada aí, eu acho que é legal isso. Isso. E aí a gente queria saber também, que o senhor falasse um pouco, né, do que foi o Dia do Sim e o que foi, aí vocês dois, o que foi a esmola. O Dia do Sim, a gente queria, antes de fazer o Dia do Sim, fazer o Feira 2. Mas aí optei para receber do meu genro, entendeu? O roteiro do Dia do Sim. Que também Geninho e Nalvinha, tem Zumar, muito bom dentro do filme. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Aí surgiu o Dia do Sim.
que é uma comédia. E eu explorei no Dia do Sim todas as manifestações religiosas, entendeu? A religião católica, a festa do Bonfim, enfim, eu coloquei uma tenda de candomblé, assim que chama, não é isso? E aí o filme ficou lindo também. Mas não teve a divulgação, a pirataria que teve o Feira Livre. Ele também, eu demorei muito de jogar no YouTube. Agora que ele está rolando no YouTube. Depois disso tudo, conversando com o Ailton, com o Zequinha fez uma música e disse, Nivaldo, que já tinha feito, inclusive, um outro curta-metragem com a música do Zequinha, que é Na Feira. Na feira era, olha, os tomates estão vermelhos. Então, botei quem foi o protagonista, quem foi a Conceição Lins. Então, eu fiz aquele lá, desenvolvi como se fosse um clipe, ficou lindo também. Zequinha, essa música de Zequinha fez uma outra música que é a Esmola, não é? Aí disse, Divaldo, bora fazer um curta-metragem com isso aqui? Vamos. Disse, quem vai ser? Quem vai ser o... A letra ou o roteiro também do Zequinha? Só a letra? Só a letra. Da música. Da música. E aí juntou. A Esmola é um clipe, no caso. Não, ele é um filmezinho, um É um roteiro. curto Inspirado na música dele. Porque Eu acho que é o contrário. Porque assim, há uns 3 anos, a gente passando aqui, Zequinha me mostrando a casa onde ele morava e ele falando de um cidadão que tinha aqui que tocava um pé de bode que era cego que pedia esmola, né? Um cego chamado Calisto. E ele disse, poeta, dá pra gente fazer um trabalho bom com isso. Aí, se você pensar como... Aí parou, né, naquela pracinha ali onde ficava, ele disse que o cego ficava muito por ali, aqui atrás, né? Disse que o cego ficava muito por ali, que ele costumava ver o cego sair, sabe, com a sua sanfona e ia para os distritos, rodar nos distritos. Aí ele disse, dá pra gente fazer um filme com isso aí. Aí ficou aquela coisa, né? Quando foi um ano depois, mais ou menos, ele disse, olha, a gente vai fazer o filme. Já falei com o Nivaldo, a gente vai fazer o filme. Daí, falou para o Nivaldo, deu a ideia para o Nivaldo e já foi fazer a música. Aí criou a música, mas o filme já estava pensado. Então, assim, já tinha a ideia do filme, a música não nasceu antes da ideia do filme, o filme nasceu antes. Não foi não é um clipe. Né? É que quando ele me falou, estava com a música para fazer um filme. Isso. Mas essa história já é... Isso, então assim, as ideias, o Zequinha trouxe as ideias, depois a gente senta, monta e faz, na realidade, um roteiro coletivo, a gente vai trabalhar de forma coletiva. Eu gosto muito disso, porque cada um tem uma visão. E quando a gente consegue trabalhar com audiovisual, né, com a encenação, e a gente tem ângulos diferentes, que coloca isso na mesa, dá uma possibilidade de expansão maior para as ideias. Né? E eu acho que isso aconteceu muito com... Exatamente. Aí juntou as ideias de toda a música e as ideias do Ailton, do Zequinha, a gente desenvolveu o roteiro, principalmente o Ailton, vamos fazer por aqui. Na verdade, a minha parte é uma direção e a direção de fotografia, mas a ideia foi em conjunto e surgiu a Esmola. Me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Aqui na sua porta. Então, se você ainda não assistiu, onde é que está disponível a Esmola? Ailton Ribeiro, YouTube, no canal do YouTube de Ailton Ribeiro, tá lá, a Esmola. Não tem 140, ainda nem chegou a 1000, né? Estamos com 932, vi sexta-feira, 932 visualizações no A Esmola. Na realidade está só em um canal, né? Não teve pirataria, não teve DVD para ser lançado, quando é lançado DVD é outra coisa, foi lançado apenas na plataforma e está lá. Maravilha, maravilha. E aí, Nivaldo, a gente precisa falar sobre algo muito importante nessa sua construção, que é os parceiros que você encontrou ao longo da vida, que são os parceiros de suas produções, inclusive Ailton. Nossa participação especial, né? Ailton Ribeiro / Santos, ou Santos / Ribeiro, que até hoje a gente não conseguiu descobrir, porque uma hora ele usa uma hora o nome, agora é Santos, daqui a pouco já é Ribeiro de novo. Então a gente usa os dois só por cautela. Quem são os seus maiores parceiros
nessa sua história de produções fotográficas, cinematográficas e outros gráficas aí? É bom falar em gráfico, que eu também já tive gráfico, já trabalhei com gráfico, com composição, essas coisas. Mas eu acho que muita gente aí tem me ajudado nesse trabalho, inclusive minha família. E eu agradeço também muito a Geninho, a Nalvinha, Grande Geninho. inclusive depois do paralelo a esse filme da Esmola, a gente fez, eu e Geninho, Heitor, Minha Vida de Ambulante, que foi lançado aqui na academia, né? É um garoto, a história de um garoto que quando eu estava ali na banca, quando eu fui para a banca, eu vi aquela... Aí foi feito esse filme também, eu e Geninho. Tem Geninho, tem Ailton, e eu agradeço também desde quando tudo começou, como eu falei, o Biratã de Olinda, que hoje está no céu, e Daniel Barreto, grande Denis, então essa turma toda que vem me ajudando, o meu próprio genro também escreve alguma coisa, minha filha me dá um apoio também na produção. E esse pessoal todo aí, que ninguém faz nada só, né? Então é necessário ter várias ideias, vários comentários, vamos por aqui e por ali, para poder realmente ter um trabalho. E a construção dos personagens é sua ou é desse pessoal? É um conjunto. A construção praticamente são eles quem constroem o personagem, que eles vão fazer aquilo ali. Eu digo, ó, eles constroem o personagem. Maravilha. Vamos lá? Então, Nivaldo, a gente está vendo, né, na sua trajetória vários parceiros, né, várias produções, né, tanto fotográfica como cinematográfica, mas além da fotografia do espadeiro, né, que se tornou emblemática, a gente também já presenciou algumas amostras fotográficas, né, onde você fotografa, por exemplo, o povo de Tijuaçu, né, e outras fotografias. A pergunta é o seguinte: você gosta de fotografar o povo? Cada fotógrafo, cada olhar procura um tema. Eu gosto muito de fotografar o indivíduo, as suas manifestações, as suas expressões. Meu foco maior está nesse público. E tem realmente algumas fotografias. Eu comecei fotografando o Tijuaçu, que ele fez exposição em Salvador, na UNEB, aqui em Bonfim, Banco do Brasil. Então, fotografar o indivíduo, para mim, é meu tema. Gosto muito. Bom. Ailton Santos Barra Ribeiro, o que é que tem pra gente aí de poesia, de prosa, de cordel? É bom quando chega assim, né? É bom quando chega assim. Ele estava aqui viajando em outro universo, ouvindo o Nivaldo aqui, mas estava bem... E aí o cara chega, poesia. Eu já nem estava mais lembrando que eu estava aqui para fazer poesia. Quando vocês falaram, colocaram aí as nomenclaturas, os slogans, os adjetivos, né? Todas essas qualidades de Nivaldo, aí vocês botaram tudo, depois botaram artista, com uma palavra eu definia, multiartista, né? Exato. Ele não é. Aí, o tanto de coisa que o cara faz... Não, que nada. A fotografia que é a minha paixão. Mas vamos fazer o seguinte, já que é para fazer uma poesia, eu vou tentar lembrar aqui mais alguns desses poetas grandes, porque eu sou pequeno demais para fazer alguma coisa. E aí o Gessie Quirino, ele, na sua verve de poeta nordestino, ele disse: para se fazer um comício em tempo de eleição, não carece de arrodeio, nem dinheiro muito não. Basta um F4000 ou qualquer meio caminhão entalado em um beco estreito, um embandeirado mal feito, cruzando da exposição, um locutor tabacudo de converseiro comprido, uns alto-falante rouco que espalha o alarido, microfone com flanela ou vermelha ou amarela, conforme a cor do partido, umas gambiarra véia, banguela no ACD, 4 faixas de bramante, escrita qualquer dizer, 2 pistões e um taó. E pode até ficar melhor com a torcida para torcer. Aí é subir para riba meia dúzia de corrupto, 4 babão, 5 puta, uns 8 capanga bruto e acunhar na promessa. E a pisadinha é essa, 3 promessas por minuto. Anunciar a chegança do corrupto ganhador, pedir o V da vitória do dedo dos eleitores e mandar que os vira-lata do bojo da passeata tragam o homem no andor, protegendo do monossílabo, de dedada e beliscão, a cavalo na cacunda chega o dono da eleição.
um Boca de Fecheclé, mais uns Vila do Babão. É só falar do roubo dos homens, prometeu o fim da fome e tá ganhando a eleição. E terminada a campanha, faturada a votação, foda-se povo, pistão, meta e caminhão, é só mergulhar na brama e curtir a posição. Sendo um cabra despachudo, de politiquice quente, batedorzão de carteira, vigaristão competente, é só mandar pros otários sua foto em calendário, bem família e bem decente. Ele, um diabo sério e honrado. Ela, uma diaba influente, carregando a tiracolo, sem pose e sem protocolo, um diabozinho inocente. Maravilha! Que maravilha! Ó, A, I, Tom. Tá vendo? Tom. Aí o tom. Ainda bem que não é tom. IA, Tom. E aí o Tom. Vamos falar agora do time. Né? Como é que vem, Nivaldo, o time para aquela foto perfeita, para aquela gravação? Pô, isso aqui dá uma foto, é natural, tem uma inspiração, você precisa estar num dia bom, ou isso aí não influencia, você bateu na imagem, como é que funciona aí para uma boa fotografia, para uma gravação, isso aqui eu preciso gravar, como é que funciona isso aí? É preciso ter inspiração para tudo. A gente não pode sair aleatório para fazer uma foto. Eu vejo as coisas que acontecem. Porque a fotografia é feita de quê? Da cabeça, dos olhos e do coração. Para isso tem que ter um momento certo para você ver aquilo ali realmente que vai dar um bom resultado. Não adianta sair com uma câmera na mão procurando o que aconteceu. Eu gosto muito de fragar, de esperar, a coisa está acontecendo e você enxerga no olhar fotográfico e já enquadra na sua mente aquela fotografia. Eu acho que tem que ter inspiração. Para gravação também? Ou você pode gravar num dia qualquer e vai sair, ou precisa estar inspirado para sair uma filmagem boa? É preciso também ter inspiração e precisa ter apoio, porque a gravação já é um trabalho mais em conjunto. E é necessário essas ideias de junto de você, olha, eu acho que aquele ângulo está bom e vai construindo. Até porque aquilo ali, o filme, ele vai ser construído e a fotografia é construída naquele momento. Isso aí. Exato. Cabeludo. E nessa construção fotográfica do momento, a pergunta é a seguinte: qual é, Nivaldo, a diferença do seu trabalho na rua, captar imagens, momentos, e o seu trabalho no estúdio? É muito diferente. O estúdio é programado. Eu não gosto de nada programado. Eu gosto de ver as emoções, de registrar as emoções. E no estúdio você chama um maquiador, ajeita um cara, ajusta uma luz, aquilo outro. A fotografia de rua, você tem que olhar e ver a iluminação local, como está. A iluminação natural, acho que era muito importante dentro da fotografia, até por conta do equilíbrio cromático do filme, no final do filme, da fotografia. A fotografia do estúdio é muito trabalhada, é muito produzida. Eu particularmente, mais da fotografia espontânea, a fotografia que acontece ali. A diferença eu acho que é essa. Então, nesse sentido, você gosta de captar o momento, as emoções, as expressões do indivíduo. Do indivíduo. Já que você confirmou que gosta de fotografar pessoas. Exatamente. Então, Nivaldo Oliveira, nesses quantos anos de carreira? Quase 60 anos. Quase Porque 60. eu falei com 12 anos, eu tirei minha primeira fotografia, estou com 72. Então, quase 60, quase 60 anos de carreira. O acervo, ele é de equipamentos, né? A gente tem 2 câmeras, deve ter outros equipamentos. Lá na própria banca tem uma série de equipamentos, materiais que você utilizou. Mas seu acervo é composto de quê? Qual o tamanho do acervo que você tem de filmagens, fotografias, né? Reveladas, não reveladas, impressas? Explica pra gente aí, explica pra quem está nos assistindo. O que é que compõe, qual o tamanho do acervo e o que é que você pretende fazer com ele? O acervo de equipamento, eu tenho alguma coisa, como essa câmera aqui, né, que foi a primeira. Essa aqui, semelhante a essa que foi quando comecei a filmagem do Maldito Sertão de Sangue. Funcionam? Funciona. As duas? É. Maravilha. Deixa eu fazer um close seu aqui.
Pronto, está registrado. Vai revelar nunca, porque não tem Agora, para revelar, cadê os produtos químicos? Não tem filme. Não tem filme. E tem muita coisa gravada do São João, como eu te falei, a parte de vídeo, está tudo armazenado no HD, enfim. A fotografia revelada, não tenho muita coisa guardada. Tem alguns negativos que eu estou, inclusive, tentando agora conseguir um scanner próprio para poder digitalizar isso tudo. Tem algumas caixas guardadas de negativos. De muita coisa que aconteceu aqui em Bonfim, na parte social, na parte política, na parte de comemorações, não é? Mas está tudo aí em negativos e o que já está digitalizado está guardado no computador. E a minha ideia é realmente, no futuro, passar isso aí para os poderes públicos, sei lá, o bom museu, quem sabe, não sei ainda, não tenho ainda uma definição correta. Inclusive, a próxima pergunta seria pautada também nisso, né? Já que você trouxe para que os telespectadores e nós, né, víssemos seus primeiros instrumentos de trabalho, né? Que é essas duas câmeras. Que outros equipamentos você tem que pode ser considerado histórico? A questão do seu acervo. E aí o Rafael já tinha feito a pergunta no início, né? Mas a gente ainda insiste. O que é que você pensa fazer com tudo isso mesmo? De fotografia, se já tem um projeto, de registro, se já tem um projeto para preservação disso. Que precisa dos entes públicos, de incentivo, de start, o que é que falta aí? Porque pode-se pensar, né? Você também é membro da Academia de Letras. Bonfim hoje tem também um museu pedagógico, né, das professoras Irmãs Limitão. E aí, você já pensou nessa possibilidade, o que fazer? Já elaborou um projeto? Ainda não, é tanto que você me deu agora uma luz, eu vou precisar talvez da academia para a gente sentar e ver o que é que faz com isso. Porque, inclusive, até a fotografia era feita manualmente, antes dos grandes mini-labs, né? E eu tenho ainda os equipamentos de revelação, que é o ampliador que você projeta, coloca o negativo e projeta aí, você regula o tamanho que você quer a foto. Então, tem isso aí. Tem que realmente, amanhã ou depois, quando eu passar para outro plano, alguém tem que ficar com isso, alguma entidade tem que ficar com isso. Eu preciso, inclusive, conversar com vocês ou com alguém para poder ver que destino eu vou dar. O museu das Militão, eu acho que ainda está engateando, não sei. Então é preciso ver isso aí no futuro. Ainda não tem um projeto. Atenção, prefeito, governador, autoridade política, Wesley Aquino, que é quem pode fazer um projeto de lei. Vamos pensar aí em como fazer esse projeto que contemple também o audiovisual, os artistas, os atores, as fotografias. Eu vou deixar uma coisa polêmica aqui no ar, certo? A gente Ribeiro é polêmico, então. Pensa o tamanho da polêmica que eu vou criar, olha só. A gente tem Senhor do Bonfim como uma cidade de uma grande cultura, uma cidade de evolução. Eu fazendo uma pesquisa de TCC, eu não acredito muito no academicismo, mas de vez em quando a gente tem que ir atrás para dizer que é igual. E aí, numa pesquisa do meu TCC, eu descubro um pouco sobre a origem daqui, e essa Sesmaria pertencia a um padre, Antônio Pereira. Esse padre Antônio Pereira, por sua vez, tinha um negro forro, né? E esse negro chamava-se também Antônio Pereira. Esse negro conhecia diversas línguas. E esse negro, quando as volantes, os grupos, né, que era feito para virem buscarem negros fugidos, virem caçar negros fugidos, índios fugidos, que na época o índio também era escravo, esse negro ele dificultava, né, a captura em determinados lugares. Se a gente olhar nessa região, nós temos muitos quilombos de etnias diferentes, né, olhando a forma e tal. O que também me leva a pensar que nós fomos, de todas as formas, aculturados. Né? Nós temos um povo indígena em Missão do Saí que não se identifica ainda, que ainda não tem uma identidade. Nós temos diversas figuras que a gente olha na sociedade, índio por natureza, e que não tem, de fato, esse reconhecimento. O tanto que as coisas são destruídas, né, ou são escondidas diante do que se quer. Aí a gente fala de educação, de um processo de cultura, de identidade e educação principalmente.
A educação que a gente busca, na realidade, é uma educação libertária, pelo menos é o que se fala, de emancipação, é uma educação onde o indivíduo se reconheça e se valorize. No entanto, é uma educação que não deve ser uma educação que castiga, uma educação que é um sacrifício. A educação deveria ser uma coisa prazerosa, mas a escola ainda continua sendo o único lugar onde o indivíduo chega devidamente fardado, onde ele tem que ter uma postura, onde ele pede licença para falar, onde ele pede licença para tomar água, onde ele pede licença para sair. E é o único indivíduo que vai passar por não sei quantas disciplinas, no mínimo 6 disciplinas, né? Ele vai ter ali, e às vezes 20, 30 disciplinas. E o professor é que é sobrecarregado. O aluno tem que aprender tudo isso durante a semana, e o professor é que é sobrecarregado. Quer dizer, já é um pouco castigante para o estudante. Para além disso, a gente constrói um museu onde a história da educação é mostrada de uma cultura de imposição, de bater, de castigar, do medo. Eu nunca entendi por que o Museu das Militâncias. De verdade, os alunos são convidados da minha escola e eu fico com medo de levar, porque eu nunca entendi por que as militâncias. Como é que vocês veem essa ideia da educação das militâncias aqui? É isso que se dizem? Que as pessoas tinham medo, que muitas pessoas têm trauma dessa educação, que foi a educação que castigava, que batia, que todo mundo tinha medo de ir? É essa a escola que vocês falam? Por que um museu desse? Qual é a ideia de educação que quer se dar? O que é que se quer construir com isso? Eu nunca entendi. Aí deixo isso aqui para que se pense, sabe? Porque a gente tem muita gente, né, professora Zenaura, outros e outros aí, que poderia ter construído um museu de outra forma, mas construir um museu dessa forma eu não entendo. Ah, não, daqui a pouco vão dizer que eu estou falando porque é preto, sabe? Não, eu estou falando pela forma de educação, que não importa quem seria, sabe? Nem porque somos todos miscigenados. Mas eu conheço um pouco a cultura e acredito que esse é um tema que vai ser discutido. Conversando com meu pai recentemente, eu descobri, Ailton, que um dos meus avós é descendente de índio, que o esposo foi retirado dentro da tribo mesmo. Sim, aqui foram muitos casos assim. A esposa, e como nós somos de Valente aqui perto de Bonfim, era tudo centrado em Bonfim, é muito provável que seja da tribo que aqui existia, em Missão de Sair, desse pessoal que veio. Os paiaiás, os caijus. Meus bisavós, trisavós ou tetravós. Um deles, a progenitora de uma da linhagem é indígena. Eu fiquei muito feliz de saber disso. Quando eu fiz... Eu sou branco na cor, mas a pele, no sangue todo em pele, né? Todo miscigenado. Então, eu acredito muito nisso. E quando eu digo que tem uma tendência a apagar, porque dentro da sua família você não conhecia a história. Quando eu digo que não tem a identidade ainda, é exatamente isso. Falta exatamente uma questão espiritual, a espiritualidade, o contato direto com a natureza, tanto para o negro quanto para o índio, na minha concepção, aqui, no nosso meio. Então, você, na sua concepção, o museu deve ser reconstruído. Inclusive, quem não assistiu ainda, Lombardi, inclusive, se quiser recitar alguma poesia, Dangomês, quem não assistiu ainda, assista o nosso episódio, o 9º episódio, né? Que foi o 10º. Do museu. Não, o 9º episódio, é isso. Você pode tirar suas conclusões aí, ou não concordar ou não com o Ailton Ribeiro, mas não deixe de assistir, não deixe de tirar suas conclusões aí do que fala do Museu das Irmãs Militão. E a gente entrevistou Rayane e Ana Cláudia. Ana Cláudia, exatamente. E aí ela traz algumas abordagens sobre o museu. Conclua o seu pensamento. É isso, então assim, na busca, na minha pesquisa eu tive muito isso, encontrei muito essa questão das pessoas que vieram presos à corda, né? Índios que foram presos à corda e que tiveram que casar com não sei quem, negros que tiveram que pedir a outras pessoas que intercedessem por ele, porque se voltasse a ser entregue aos seus donos, seriam mortos no próprio translado, na própria caminhada de entrega. E muitos casos nesse sentido. Mas para que isso, na realidade? Para pagar uma identidade, né? Porque era resistência, como hoje a gente vê a questão dos movimentos ainda do sem terra, do sem teto, onde grileiros invadem, coisa e tal, e daqui a pouco as lideranças são mortas, porque não pode ter liderança de resistência nesse sentido, não pode ter a igualdade de direito. São coisas que a gente precisa avaliar, cada um no seu tempo, no seu jeito, mas eu acredito que é uma forma da gente repensar a educação. Dangomês, Lombardi, tem alguma poesia pronta? Pode recitar aí. Se Ana tiver, por favor. Esse nome
Lombardi é complicado. Vamos chamar de poetisa do sertão, poeta do sertão, né? Aprendida. Ela mesmo está se dando apelido, a gente não vai pedir nunca. Aprendida a produção. O que ele quer dizer de Lombardi é porque você só aparece a voz, não aparece, mas não aceite mesmo não. Venha pra cá e deixe você aparecer, porque aí você não vai ser Vamos lá, Lombardi. troquem as posições aí. Pois é, vamos lá. Vamos lá. Então agora, telespectadores, vocês que estão aqui presentes, nós vamos ter agora também um pouquinho da participação, que não é mais Lombardi, porque ela apareceu. Ana Cláudia. Agora é Ana Cláudia, a nossa querida Opala. Poeta do sertão, aprendiz de produção, né? Olha aí. Ó, Rimou. até rimou. Fiz uma rima. Fica à vontade. Fotografia. Aos meus amigos fotógrafos, Nivaldo Oliveira, Brau de Deus e a Eline Rodrigues, amante da fotografia. Fotografia é uma forma de registrar, num clique, um momento dinâmico, em algo palpável e estático, algo que nos faz emocionar. Fotografia é um reativar da memória, imagens em preto e branco e ou coloridas. Momentos, lembranças, chegadas e partidas, lembranças de pessoas, fatos e histórias. Fotografia é o tempo dinâmico em nossas mãos, o estático do momento sem movimento e ação. A sua existência desperta nas pessoas emoção, pensamentos na mente e sentimentos no coração. Fotografia é um grande baú do tempo, que guarda no seu bojo coisas do passado, do presente, de pessoas, modos e espaços. Fatos tristes, engraçados. Momentos. Autor, Edivan Cajuí. Quem é o autor? Quem é o autor? Edivan Cajuí, muito bem, Edivan. Fazendo homenagem aí Rapaz. ao nosso Nivaldo, querido coisa linda, Nivaldo. amei, né? Muito obrigado. E aí, Nivaldo? Né? Folhear um pouco o livro. E aí, Emoção. Nivaldo? Muito. Você identifica Não é? Você Você conhecia, Nivaldo? Ainda não. Foi um presente, né? Dê para esse momento. Muito obrigado, Nivaldo? muito obrigado, muito Por obrigado. nada. Você identifica a sua fotografia, o seu cinema como um contemporâneo? Você se define em algum estilo? Explica pra gente aí se a sua fotografia ela é contemporânea, ela é de outro estilo fotográfico, de cinema, o seu cinema como é? Você tem alguma definição de estilo ou não? Não, não tenho nenhuma definição. Eu fotografo, eu filmo aquilo que vem, que aparece no momento. E cria-se as histórias, cria essas fotografias. Eu não me identifiquei ainda como é que eu estou. Perfeito. E você, enquanto fotógrafo, mas também enquanto cinematógrafo, como é o seu olhar para o mundo? Como é que você sente, através do seu olhar, que deve captar algo através da lente de suas câmeras? Talvez eu procure mostrar ou resgatar alguma coisa. Por exemplo, no olhar de um indivíduo. Se bem que aí tu não gosta do termo resgatar, né? Mas aqui já estamos no final, né? A gente pode falar. É mostrar realmente aquelas emoções que eu acho que pode servir até para uma identificação. Alguém que está aí perdido no mundo e é fotografado e seja visto. E tentar passar para quem está vendo a fotografia o que eu quis dizer naquele momento, aquela emoção que aquela pessoa está transmitindo. Acho que é isso. Que maravilha. Muito bom. Que maravilha. Então, algumas pessoas, elas viajam. Inclusive, tem um primo que ele viaja, vai para se embrenha no mato e vai com um grupo de pessoas que têm essa paixão pela fotografia e se embrenha no mato para poder tirar aquela foto perfeita daquele pássaro e participam de concurso de fotografia e tal. Você faz isso? Você viaja para locais de difícil acesso, ou então vai para locais
mais distantes para cobrir um evento, para tirar uma fotografia, em busca da imagem que não seja perfeita, mas que a imagem... Eu ainda não foquei ainda para a natureza, entendeu? Meu foco é, como eu disse, é o instantâneo, é aquela coisa em busca de fazer algum trabalho, assim, eu sou mais o que acontece de repente. E na natureza, eu tenho pouca coisa de fotografia da natureza, nunca tive, assim, essa curiosidade ou então essa vontade de explorar um determinado lugar e ver o que é que tem de novo ali, no animal, na fauna, sei lá, e na floresta, não. Esse negócio é gente. É gente. Por falar em gente, Cabeludo. É isso que eu ia falar. Como você gosta de fotografar pessoas, gente, povo. Diga-me uma coisa. Durante todos esses anos de profissão, de filmagem, de fotografia, você acha que a câmera intimida certas pessoas? Intimida. Quando eu comecei com o registro da sociedade, de casamento, aniversário, enfim, às vezes eu dirigia a câmera para determinada pessoa e via que a pessoa se recuava, então não gostaria, eu acho que intimida. É por isso que você tem que flagrar, você tem que pegar aquilo, flagrando aquele acontecimento. Se você olhar para a pessoa e vai confirmar que vai fotografar, pode ter certeza que intimida. Agora, diga-me uma coisa, baseado nisso, né? Algumas pessoas que se escondem da câmera, mas você acha que é mito ou não? Existem pessoas que são fotogênicas, como a gente fala? Existe, a fotogenia existe. Que tem uma intimidade com a câmera? Exatamente. Tem pessoas que intimidam, outras não, têm intimidade. A mesma coisa acontece com o microfone, intimida a qualquer um. E aí a câmera fotográfica, tem pessoas que são fotogênicas, porque por natureza as pessoas são abertas, então se permitem. E isso eu acho que a fotogenia existe, sim. As pessoas têm mais facilidade que outras. Você vê modelos fotográficos, então são pessoas já acostumadas com aquela passarela, com aquela luz e tal, não intimida mais, então essas são pessoas mais fotogênicas. E aquelas que você vê com o Frade Nivaldo, que pô, isso aí não dá certo, essa foto não está dando certo. Como é que você faz para ajudar aquela pessoa para chegar no momento e como é que você sabe que aquela fotografia que você escolheu, porque realmente você coloca as opções, mas você sabe que aquela ali vai agradar a pessoa. Como é que você sabe? É a experiência, é o sentimento, é a beleza, é a pessoa, é o estado da pessoa? Como é que você consegue identificar e como é que você consegue ajudar a pessoa a ter uma melhor relação? Um melhor resultado, né? E você precisa primeiro... Eu falei a parte do estúdio, isso aí cabe também ao estúdio, meio que seja uma fotografia programada, você tem que descontrair o fotografado, tem que conversar, você viu que ele está tenso, aí começa a conversar, começa a fotografar, depois você faz a escolha. É necessário sim, você esperar o momento certo, que a pessoa está já mais aberta, está mais descontraído, nesse momento é que realmente essa fotografia funciona. Existe isso, existe, aquele trauma de você ficar ali tenso esperando a fotografia. É preciso conversar um pouco, descontrair para poder ter um bom resultado. E como é que você sabe que essa foto é aquela foto que a pessoa espera? Eu acho que é a experiência. Você já vê que o cara, você conversou e se descontraiu, essa foto que é a ideal para aquela determinada situação. Nivaldo, tem uma pergunta aqui que é muito difícil, viu? Prepare-se. Eu vou pedir licença para sair. Não, é outra. Prepare o seu coração. Porque tem uma pergunta aqui que o pessoal fica meio daquele jeito, patinando. Mas me diga uma coisa, de quem é essa frase, abre aspas, me apaixonei pela arte de transformar a imagem latente em imagem visível, fecha aspas. É de uma criança que viu o pai revelando e o surgimento da imagem dentro do processo químico, que foi essa criança que está hoje aqui com os cabelos brancos. Eu acho que fui eu que disse isso em algum canto, não sei. E essa imagem, e essa frase está onde? Onde foi que você registrou essa frase? Essa frase está registrada na sua biografia, né? Eu acho que está. Está
registrado na sua biografia. Não sei se é meu portfólio, não sei. Tá, na sua biografia. Então, antes da gente falar sobre a clave, vamos de poesia, o que você acha? Vamos. Cabeludo nunca recitou nenhuma. Quer recitar alguma, Cabeludo? Cabeludo não gosta de recitar, ele gosta de escrever. Eu não recito as minhas. Então vamos, dá no meio. Ele não recita dele, ele recita dos outros. Vai, Dangomei. Senta ali, troca com o Ailton, que o Ailton hoje tá muito gente boa. Achei, nesse negócio de trocar com a ele. Não, vai que gosta, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos de poesia, que é o momento. Dangomei, que hoje está nos auxiliando. Obrigado pelo convite, Lombardi foi 2. legal. Era o Lombardi Lombardi 2, dois, é. Mas deixou de ser agora porque ele apareceu na câmera. Então vamos lá, vamos de romantismo aqui. Para amar-te melhor tenho planos, como o tempo que constrói o destino, como as horas obscuras que não te enxergo. De maneira contraditória te amo. Da vida que me tens, tu sabes, pelos segundos contínuos que me declaro. Te amo porque é necessário sobreviver. Viver por amor é nutrir a minha alma e sim, pela conspiração do desejo de ser teu, bem lá do fundo de mim, eu muito e tanto te quero. Dangomei Lee, o nosso artista aqui, Lombardi 2. Né? Então, o nosso confrade Nivaldo Oliveira, o cineasta, artista, fotógrafo, produtor e etc. e tais, Já estou ficando vermelho, já estou ficando com vergonha. alguns grafos, como se deu aí a sua entrada na Academia de Letras e Artes de Senhor do Bonfim? Foi convite? Você se apaixonou pela entidade? Eu quero entrar, me convide. Como foi esse processo aí? Depois do lançamento do filme Uma Feira Livre, que teve uma boa repercussão, 1900 antigamente. 1900 antigamente, aí a saudosa Regina Salgado, depois... A salgosa. É, A salgosa. a salgosa Regina. Regina Salgado. Depois de um tempo, 1 ano, 2 anos, sei lá, me viu e disse, Nivaldo, posso lhe fazer um convite? Eu digo, inclusive foi minha professora, logo pós-marista, ela assinou do estadual, que eu estudei lá também, fiz contabilidade, ela é professora de português. Aí me convidou, posso lhe fazer um convite? Pode. Nivaldo, Já convidando. já convidando. Você vai fazer parte, você quer fazer parte aqui? Eu digo, o quê? Fazer parte da Academia de Artes e Letras? Eu digo, o quê? Eu? Não, Nivaldo, veja bem, a academia diz, não, eu não escrevo nada, não escrevo poesia. Não, mas você é um fotógrafo, você tem uma visão, coisa e tal. Você entra na arte da... Aí eu não ia dizer que não. Para mim foi isso, foi um presentão, imediatamente aceito. E tomei posse na academia. Foi através dela que eu estou aqui entre vocês. Na verdade, você está aqui. É antes de vocês. Você está aqui participando do podcast, porque o objetivo do podcast é levar arte e cultura, não só dos nossos membros, né? Principalmente dos nossos, porque é um programa da classe, mas levar arte e cultura bonfinense e região para a internet, para que qualquer pessoa no mundo, hoje e ad eterno, tenha acesso a grandes artistas como é Nivaldo, como é Ailton Ribeiro, como é Ana Cláudia e como é Dangomei. Né? Todos já participaram do podcast. Hoje estamos reunindo 4 pérolas, né, da classe. E aí é de Mancajuí. Quando é que vocês vão vir pro lado de cá? Na verdade, nós somos os entrevistadores. Né? Não, mas tem que vir para lá de cá. A gente vai inverter esse quadro aqui. Vai complicar um pouquinho. A gente vai inverter esse quadro aqui. Olha, você já tem Cada aqui dia hoje. Tem que fazer o processo e eu já deixo aqui a deixa. Bora marcar pra gente fazer. Você o já processo tem, dessa aqui. exatamente, já tem hoje 3 Lombardi que pode passar para o lado de lá. E você vem para o lado de cá. A gente tá mais confortável aqui, né, Cabeludo? Não, a Se gente bem que vai fazer Cabeludo a nossa. topa na hora, não topa não, Cabeludo? Cabeludo topa tudo. Aqui tá bom. Por enquanto. Comecei já a fazer A provocar, né? a trazer. Esse é o 11º, esse é o Santos. 11º. O 12º são vocês. Não, 10 já tem. Já tem? Já. Vamos lá, gente. Então, Daqui a pouco a gente vai ter um próximo episódio, daqui a pouquinho, porque no YouTube terminou, começa o outro.
a gente vai ter entrevista com nossa presidente, Leonor Bartilotti, falando do grande evento que vai vir aí, Que a bom. história da arte e cultura de Senhor do Bonfim região. Exatamente, do Piemonte Norte e do Itapicuru. E aí, continuando ainda nessa vibe de Academia de Letras, o seu ingresso na academia se deu, como você colocou, a convite da nossa saudosa Regina Salgado. E o que foi que isso agregou à sua profissão, ou você como artista? Qual a influência que você sofreu, sem sofrer, Ou não, talvez. da academia na sua vida e na sua profissão como artista? Eu acho que eu, como profissional, uma grande valorização e elevou meu ego. Você faz parte da academia, você tem um convite de chegar e me deixa, assim, realmente lisonjeado com isso e feliz em poder participar, em estar aqui com esse grupo de artistas e escritores e tudo mais. Mas isso te deu espaço, abertura, caminho para contato com novos artistas. Isso aí mudou a sua abordagem ou mudou o seu nicho? Teve alguma influência, inclusive com relação aos grandes artistas que você registrou na sua carreira, né? Esse contato com esses novos artistas da classe e com esses artistas de nome nacional, como Luiz Gonzaga, que você citou, né? Dentre outros, trio nordestino e grandes nomes. Isso aí mudou a sua abordagem, interferiu na sua produção artística, cultural? Sempre valoriza, né? E você se sente, digamos assim, um certo respeito e uma valorização no seu trabalho. Muito importante ter entrado na academia e conheci tanta gente importante aqui dentro, né? Cita nomes aí para as pessoas verem quem é E outra coisa, aqui dentro fotógrafo Nivaldo. aqui dentro, de qualquer forma, é um aprendizado. Tem um Rafael, tem um Ailton, e ali é o Leonor, tem um Dan. Esse pessoal, todo dia que a gente nos reunimos, você sempre leva alguma coisa para casa, algum aprendizado para casa. Isso é muito importante. Isso me satisfaz, me deixa realmente orgulhoso. E desses grandes artistas, o que é que você se recorda aí que você registrou, ou por filme, ou por fotografia? Fala para as pessoas aí conhecerem. Os grandes artistas que eu já fotografei anteriormente, E da vida, quais foram os maiores, os que mais lhe tocaram? eu tive fiz uma entrevista com o Zé Ramalho, me encantou bastante o jeito dele desenvolver as coisas. Tenho uma honra de ter conversado com o Luiz Gonzaga, tenho uma honra de ter participado de um café da manhã com a Melinha, com o Elba Ramalho, com esse povo todo. Isso, para mim, é muito importante, muito gratificante você ter que conversar com pessoas realmente de uma profissão que lhe traz sempre Você tem bons registro resultados. dessas entrevistas aí? Hã? Você tem um registro ainda dessas entrevistas? Eu acho que de Zé Ramalho eu tenho. Então, Ailton Ribeiro, ajuda o homem aí para divulgar isso aí. Você que é o cara das divulgações. Ele já está com o processo buscando isso aí, ele já tá, a gente teve uma sentada outro dia, a gente estava discutindo coisas em torno disso. Que eu fiquei curiosíssimo E dessa ele já entrevista está com o aí Luiz com a Gonzaga. questão do acervo Zé dele Ramalho. sendo remexido, o baú do Nivaldo Oliveira. Nivaldo Oliveira está sendo futucado aí. Já está provocado. Já. Entre aspas, né? O baú de Nivaldo Oliveira, entre aspas, está sendo futucado, entre aspas. Não, o baú, que ele quis dizer, é o baú aberto e trancado com um cadeado, assim, que só uma chave que abre. Não é isso? Tá vendo aí? Eu não sei muito bem. Agora eu acho massa essa questão de a gente falar de grandes nomes, né? A importância dos grandes nomes. Eu sempre me assusto com isso, eu não sei não. Eu não vejo ninguém tão grande, sabe? Eu sei da importância, eu sei do alcance, né? E a gente constrói heróis. A gente tem mania de construir heróis, mitos, etc. Mas eu vejo eles tão igual, sabe? Tão igual, que eu não me provoca esse entusiasmo, sabe? Às vezes para falar, porque por conta do nome, por conta do peso, a gente falando também, não, mas fulano, cicrano, sabe? Mas tem gente que parece tão simples e que é tão grande, sabe? Gente que parece tão simples que é tão grande no meio da gente e que a gente acaba não valorizando. Aqui mesmo nós temos muito isso. Aqui nós temos muito isso. Então eu acredito que é necessário a gente pensar essas figuras. Por que o tamanho? Porque às vezes a pessoa ajudou tanta gente, construiu tanta coisa. Eu digo ajudou tanta gente,
na construção de uma nova sociedade, na forma de pensar e na forma de agir, na forma de distribuir suas ideias e que outros cultuaram e que outros se transformaram a partir disso. Quantas pessoas saem da margem a partir de determinadas oficinas, a partir de determinadas palestras, a partir de determinados espetáculos. E, no entanto, a gente está sempre olhando para quem está na mídia. A gente continua fazendo a coisa ao contrário. Né? O grande Mas sempre os grandes nomes aí, contrapondo um pouquinho. Aí Bob Dylan, né? Não, os grandes nomes Beatles. que Nivaldo citou são Será que- grandes culturalmente. Sim, Por sim. exemplo, Luiz Gonzaga, ele criou uma legião de forrozeiros Sim, sim. a partir de ver uma cultura Sim. efetivamente. Então esse aí é grande. A gente não tem como tirar a grandiosidade do Luiz, do Não, próprio Zé Ramalho. não estou falando disso não, mas assim, é porque quando a gente fala isso, a gente distancia muito, sabe, de pessoas que fizeram trabalho com eles, pessoas que Sim. conviveram com eles, que construíram o mesmo O próprio caminho, Dominguinhos. não tiveram o mesmo, Dominguinhos é tão grande Mas quanto. Dominguinhos, quando o Luiz era Luiz, Dominguinhos Sim, era era só menino, sanfoneiro. aí quando ficou velho, aí ficou o homem do mesmo jeito, assumiu o papel. Não é essa a questão, o que eu vejo é exatamente quem está fora da mídia. A gente tem um Cicinho de Assis que viajou para a Espanha, que viajou para a Holanda, que viajou para os Estados Unidos, que participou de um concerto, sabe, com Tom Jobim, para um concerto nos Estados Unidos, um dos maiores concertos do mundo, e ninguém sabe. Quando o Cicinho de Assis entra para tocar, todo mundo levanta, cara. Todo mundo levanta. É de Bonfim. E aí? Você vai ficar discutindo quem? Ainda continua discutindo os caras que já se foram e o daqui. Vai esperar morrer para valorizar? Sabe qual é o tamanho desse Inclusive, cara? Cicinho de Assis já confirmou, vai participar do nosso podcast, a gente já vai fazer em breve a gravação com ele. Aí eu tô falando isso porque assim, a gente vai ter muitos. Seu Chiquinho, né? Que faleceu. Assim, uma figura grande a nível de representante do forró pé de serra aqui. Né? O Zé Delisiário. A gente vai ter muita gente grande aqui e a gente só é importante. Quem foi o grande artista que você... Velho, seu Chiquinho para mim é um dos maiores artistas. Ele tocou com tanta gente em um período tão difícil de tocar, sabe? Foi pai de tantos sanfoneiros, ensinou tanto, trocou tanto. E aí, de repente, o mais importante vai ser Dominguinhos, vai ser Luiz Gonzaga, se a gente tendo um cara que ensinou bem mais do que eles, porque esses caras ganharam dinheiro, construíram, mas construíram a partir dos espetáculos. E aí? E quem ensinou, na realidade, ali no chão da sala de aula, certo? Na cozinha do forró? Quem foi que ensinou? E aí esses não são valorizados. É necessário a gente repensar isso, o que é que a gente está construindo. Aí, de repente, quando o cara mete uma guitarra dentro do forró, quando o cara mete um baixo dentro do forró, aí a gente vai estar aqui criticando, porque estão construindo uma transformação. Você vai estar criticando, eu não. vou mesmo, mas vou criticar com a base do que é a sociedade, do que é que a sociedade tem como grande, do que é que a sociedade tem como artista. Certo? O pão deve ser para todos. Agora, a valorização deve ser para todos também, de igual forma. A gente precisa repensar essa coisa do tamanho, sabe? Dessa dimensão que a gente dá. O poeta bom é o poeta morto. Poeta bom é poeta morto. Quer ver o poeta ficar bom? Morra. Poeta vivo não é poeta bom. Sabe? Aí, isso é muito claro. Se a gente... Deixa Ailton morrer que vocês vão ver. Sabe a dimensão de Ailton. E aí são outros. São muitos nesse sentido. Mas assim... Enquanto tá vivo não vale, cara. Isso é verdade. Enquanto tá vivo não vale, aí não é grande, porque o cara dali é da periferia. Mas quantos grandes artistas? Tim Maia. Pô, tem o tamanho de Tim Maia, né? Em todos os sentidos. Mas tem cara para ter cometido maior loucura do que Tim Maia? Raul Seixas. Ninguém é mais ouvido que Raul Seixas. E de repente é o tamanho. O cara vivia na periferia, encaixaçando-se nos bares, aquela coisa. Era um cidadão comum. Belchior. É preciso morrer, cara. Enquanto a gente não morre, a gente precisa lá se inscrever no nosso canal. Inscreva no nosso canal, clique no sininho, faça parte da comunidade Aclarde Pode. Então, cabeludo, Lombardi Eu quero deixar uma poesia aqui, para falar um pouco sobre Fica à isso. vontade. Estou fazendo os versos, assim pensando, na história do povo que eu lia. Romance, conto, crônicas, poesia, ou até de um cordel bem violado. Estou pensando em um jeito vecejado de falar desse povo de grandeza, de Bandeira, Raquel, Cora, a princesa, de Oswald, de Mário, os Azevedos, de Drummond, de Quintana, não é brinquedo, de alguns acadêmicos imortais, Castro Alves, Cecília e outros mais, que aprendi nesta vida a admirar. Se a grandeza do povo é seu pensar, imagine escrever o que se pensa. Vinícius, Patativa, um salve, a bênção. Por que não vecejar os menestréis? Todos hoje bem vivem nos papéis de na vida causar transformação.
Eu vecejo poeta do sertão, bulibuli, cuíca, laurentino. Na minha rima não passo pente fino, não tem bruto ou lapidado em minha glosa. Bom poeta eu escolho é pela prosa, dos Barretos, Pedrosa ou Elomar. Do poeta que bem mais perto está, que me inspirou e inspirou-se no caminho. Joel Albos, Tio Biro ou Alvinho, de Farias, de Zaia, de Zezão. JC, companheiro e grande irmão, que moram comigo nas lembranças. Nas viagens das vidas, nas viagens da vida, nas andanças, eis meus livros, meus mestres e professores, que em duelo pensado esses autores acabaram por fazer meu pensamento. Divergindo com eles eu argumento e solidifico assim o meu pensar. Cada um vai pensando em seu lugar e assim gira o mundo em movimento. Minha bibliografia. Esse livro faz parte do boato falado do autor. Ailton Santos, Ailton Ribeiro. Mostra aí, por favor, o livro. Como é que tá aí? Ailton Ribeiro? Tá Ailton Ribeiro, Filho, não tá eu Ailton sou Santos. Ailton Ribeiro dos Santos. Eu escolho o nome que eu quero. Mas aí eu tenho um pai e uma livro mãe, tá duas com Ailton- descendências. O livro tá com Ailton Ribeiro, né? E daí? Sou Ailton Ribeiro Só dos para Santos. ficar Seus Santos. registrado, para quem está nos assistindo, que esse livro pode falar, você não vai adquirir como Ailton Santos. Para adquirir faz como Ailton Ribeiro. Me procura, vai lá no direct, Ailton Poeta, que pode buscar. E quem quiser, pessoalmente. E Nivaldo, para adquirir suas obras, seus materiais. Rapaz, ainda estou meio desorganizado. Mas para entrar em contato contigo, na banca, tem um na telefone banca, de na contato, banca em frente tem ao uma correio. internet, Tenho, redes sociais. tenho Fala Instagram, para redes sociais pro pessoal aí. Banca Cultura, no Instagram. E tenho no e-mail fotosojosé@yahoo.com. Ou então presencialmente ali na banca de revista em frente ao E correio. essas fotos, se alguém tiver interesse em comprar essas fotos antigas, preciso revelar um negativo antigo, você faz serviço, o pessoal pode mandar e-mail que vai conseguir, você consegue revelar, como é que funciona isso daí? Tem alguma coisa que eu ainda estou fazendo, mas já dentro da fotografia e já me aposentei de uma parte dela, entendeu? Mas tem algumas coisas que ainda estou fazendo ainda. Então, Aí tem que entrar no e-mail aí para ver se consegue conversar comigo. hoje a gente está com o apoio da Casa Garrido Infornet e Cabeludo. Cabeludo ficou calado esse tempo aqui, me deixou no fogo com a Ailton, né? E vamos com aquela. Quem provoca, né, Ailton? Ailton que é o provocador. Então vamos com aquela. Aquela, A pergunta segredo, a pergunta aquela sigilo. secreta. Vamos, né? Então vamos lá, Hoje é já do- que Ailton fez essa provocação, é hora de provocação. É isso. Então, Preparado, Nivaldo? às vezes a gente faz algumas perguntas inteligentes, outras vezes não. Essa pergunta é aquela pergunta que mais balança. Ailton teve aqui com a gente, ficou bastante estremecido, né? Ficou nervoso, inclusive que a gente poucas vezes vê Ailton nervoso, ele ficou. E os nossos convidados geralmente ficam nervosos com essa pergunta porque é muito complexa, não é uma pergunta simples, né, Cabelo? José Gonçalves suou. Muito. A esposa dele suou. A esposa dele suou. O Wesley Aquino, que foi o último entrevistado, tremeu e disse que nunca... Literalmente ele tremeu. Disse que nunca tinha escutado, ou ninguém nunca tinha feito uma pergunta parecida. E, assim, mas a gente já tentou tirar essa pergunta, mas os telespectadores que nos assistem sempre pedem essa pergunta para que nós Foram quantas façamos. mensagens, Cabelo, de solicitação? Foram de ontem para hoje foram mais de 1.500 mensagens pedindo para Pra você fazer a ver que o pergunta negócio- secreta para o nosso entrevistado. O negócio não é brincadeira. Eu posso ir em minha casa pegar meu mesatana para Você tomar? se dispôs a responder as perguntas, então eu acho muito prudente da sua parte, pra gente não falar Eu mal acho que de eu você. preciso tomar um remédio antes, não? Vamos lá. Pra gente não falar mal de você, pra gente falar, porque a gente tem Ailton, o Ailton também não tem filtro, eu não tenho filtro, a Divan também. A Divan às vezes até é um pouco mais filtrado, mas no nosso caso aqui a gente não tem muito filtro não, né? É. E aí, vamos nela? Vamos. Joga duro? Podemos, Nivaldo? Água de cacimba. A rocha. Então vamos lá. Caros telespectadores que nos acompanham pelas redes vai lá. sociais, pelo canal do YouTube da Esse é o Cláudia. momento. Esse é aquele momento mais esperado que vocês ficam forçando a gente fazer a pergunta ao entrevistado. Rufem os tambores. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha. Que nós vamos fazer aquela pergunta para o entrevistado de hoje, que é o fotógrafo, cineasta,
e etc, etc, etc. Nivaldo Oliveira. Nivaldo, a pergunta ela é muito difícil. Ela vai mexer muito com você, mas nós temos que fazer essa pergunta. Não podemos deixar de fazer. Posso fazer agora mesmo, Rafael? Eu acho melhor. É melhor? Porque com o Wesley, por exemplo, a gente interrompeu porque a gente viu que ele estava muito nervoso, a gente precisou fazer uma pergunta antes porque ele podia se passar um pouquinho, tentar fugir. Exatamente. Ele é político também, né? É um político artista, como ele se definiu. Exatamente. Mas vamos lá. Pedimos aos telespectadores que olhem a imagem do nosso entrevistado para ver se ele realmente está preocupado com a pergunta. Olha aí, Nivaldo, para a câmera, para ver se você está expressando essa preocupação. Vamos colocar aqueles aparelhos que medem o batimento cardíaco, eu acho que seria interessante, né? Pode ser. Com certeza. Então, a pergunta... Tensômetro aí, né? Nivaldo, a pergunta é essa, preste muita atenção. Você nos apresentou aqui no podcast de hoje toda a sua trajetória profissional de fotógrafo, sua paixão, que você disse resume a fotografia, mas vem aí a cinematografia, vem aí um monte de coisas que você já fez na sua vida. Com a idade que você acabou revelando, mesmo sem a gente perguntar, com a trajetória de família, de profissão, o legado do seu pai na fotografia e tudo. A pergunta é a seguinte, deixa eu me ajeitar aqui. Você, hoje, com toda essa sua trajetória, com todo o legado que você já construiu com seu acervo e que você vai deixar para a humanidade. Posso mesmo? Vamos? Então bora lá. Agora, Telespectadores, agora a pergunta para Nivaldo. Qual é o seu maior sonho? Eu acho que preciso tomar um remédio. Não é? A melhor resposta até agora. Eu preciso tomar um remédio. Rapaz, sonhos assim, acho que já consegui tanta coisa boa na vida. Só em construir uma família e desde menino fazendo aquilo que eu gosto, entendeu? Sempre gostei de fazer, a idade que eu revelei aqui com 72 anos. Traquinagem. também, e outras coisitas mais. E outras coisitas mais, então assim, eu acho que Deus me conceda a saúde que ainda permanece comigo, é que eu tenho essa saúde até a transferência. Não tenho mais assim alguma. Acho que está quase tudo construído. Material, nem que algum desses seus projetos cheguem, não tem nenhum sonho desse tipo. Não, que perpetue aquilo como num arquivo, aquilo que eu tenho, aí já está bom demais. Muito bem, maravilha. Aí, muito pequeno o sonho dele, é a imortalidade. Perpetue. Ele já é imortal, né? Pela obra. A imortalidade, exato. Hoje em dia a internet transforma as Sonho grego. coisas Sonho grego. a intangíveis, imortalidade. né? Então, você já ganhou dinheiro com os filmes, esse que tem 140 mil visualizações, lhe deu algum retorno? E com a fotografia, trouxe dinheiro de verdade ou a sobrevivência? Eu sempre fui dessa profissão, eu criei minha família, formei minha família dentro da fotografia. Então esse dinheiro não é dinheiro, o dinheiro que eu agradeço que me mantém até hoje. Os filmes, de qualquer forma, por trás disso tudo tem sempre um financiamento, tem sempre um apoio da cultura. Deu para pagar. Agora, ganhar dinheiro com aquilo, aquele sonho de ganhar um dinheiro, estourar com isso, com aquilo, não. Mas está dando, o que eu faço, dá para a minha sobrevivência. Ótimo. Ele foi citado, Edivan, num movimento cineasta, que inclusive a gente falou desse movimento na entrevista com a Reginaldo Thier. Exato. Que foi aquele movimento que ainda está, né, em movimento, que é o movimento Tito Rocha,
Que ele foi citado, inclusive participou. Que você foi citado, Um participou. grande cineasta bonfinense. Exatamente. Você poderia falar algo sobre? A figura de Tito Rocha, enquanto cineasta, e Que foi aquele movimento tanto para o museu como também para a implantação do curso de cinema na Sim. Univasp. Olha, eu acho que Bonfim não é Nivaldo Oliveira, Tito Rocha. Bonfim, antes de Nivaldo Oliveira, Tito Rocha, tem um nome que deve ser lembrado. Rafael Buck Jones. É um amante do cinema. Ele sempre explorou o cinema desde o Super 8, entendeu? É um nome que deveria também ser lembrado. Tito Rocha, grande radialista, um menino muito bom. Introduziu também no cinema, mas eu acho que tem outros nomes aí que deveriam ser lembrados também. então você acha que esse movimento deveria resgatar também esses outros nomes? Outros nomes que já existiam aqui em Bonfim, principalmente o Buck Jones. Rafael Cinefoto, como ele era conhecido. E Tito Rocha, quem foi Tito Rocha para Anivaldo? Foi um parceiro, foi um colega, foi um Não, eu não cheguei a fazer. pioneiro? Eu sempre admirei o Tito Rocha. Mas assim, nunca fiz trabalho assim com ele, a gente nunca se uniu, nunca se juntou para fazer uma produção. Uma não. parceria, né? Não, uma parceria não. Produção. Eu conheço alguns trabalhos deles, mas não chegamos a isso não. E você tem algum artista que você admira, é fã de alguém? Não é essa pessoa aqui, seja de qualquer área, pode ser do cinema, pode ser da música. Tem algum artista, esse cara aqui, essa mulher aqui, eu sou um fã ou você não tem idolatria? São tantos nomes que eu já vi, de tantos artistas, que é muito difícil de responder isso aí, porque muita gente que eu admiro, muita gente aí que eu tiro o chapéu, como diz aquele programa. E aí, Camilo, vamos para a última. E outra pergunta interessante. Mesmo você dizendo que o que você já fez é o que quer que se perpetue, né? A busca da imortalidade, como diz o Ailton. Mas a vida ainda não acabou. Não é verdade? A vida? Cuidado com as perguntas da Edivan. A vida. Sim, Você ainda está vivo no meio de nós. Avalia um E pouquinho enquanto a gente responder. vive, tem sonhos. a gente sonha. Como diz o poeta, quando o ser humano parar de sonhar é porque ele já não existe. Quais são os novos projetos? Tem novos projetos? Quais são? Você pode falar um pouco para a gente? Tenho, agora acho que chegou a oportunidade de aprimorar o meu trabalho. E eu tenho até um sonho, talvez, que eu falei há pouco, não teria, mas eu preciso me equipar. Hoje a evolução da fotografia é muito grande, você está vendo aqui na mesa. Hoje o digital está aí, então é equipamentos muito caros. Talvez eu fazer uns projetos aí para que eu consiga atualizar meus equipamentos e tentar juntar essa turma nova que está chegando com o meu trabalho, que foi Ailton, que é o Geninho, que é o Zecrinha, que são vocês aqui da academia, para a gente montar um projeto grande e produzir um filme, realmente, um filme aqui em Senhor do Bonfim, porque o que representa no cinema em Bonfim foi o Feira Livre, que foi por acaso, não é que ele estourou aí, tá por acaso, é a representação de cinema que tem em Bonfim, é preciso que se crie um filme aqui, que se forma uma equipe. Mas a parte artística aqui, que a gente está vendo aí, é muito complicada. Essa união não existe. Então, talvez seja esse, de você tentar fazer um filme que tenha realmente uma representatividade aqui da nossa terra. Fazer um filme. Perdão, vamos falar um pouquinho de sua paixão. É uma paixão que a gente vê andando pelas ruas, né, Camilo? Qual é uma das grandes paixões dele que a gente conhece? Além da fotografia E da família? A gente sabe que Nivaldo Oliveira, ele gosta de estar aí em algumas exposições de automóveis antigos. Inclusive o carro dele, que a gente vê ele passeando, é um Fusca. Que ano é aquele Fusca ali?
O Fusca tem 51 anos. Que maravilha. É uma paixão? É uma paixão. O meu primeiro carro foi um Fusca. Eu tinha em torno de 18 anos, 19 anos. Eu trabalhei na antiga Cormasa, que era um matadouro de suíno que tinha aqui em Bonfim. E consegui, com a ajuda do meu pai, comprar meu primeiro carro, que foi um Fusca. E esse me tornou uma paixão. O Fusca para mim é uma paixão. Eu tenho um Fusca hoje, já tive vários Fuscas. E se eu tivesse dinheiro, eu comprava outro Fusca. É interessante. Eu tenho um irmão que ele tem um Fusca. Eu não sei se você já viu, um Fusca amarelo. Ah, E ele é mecânico, o Hélio. conheço. Então, o Fusca dele é amarelo, né? E teve uma época que ele ganhou uma indenização aí de trabalho e tal. E todo mundo dizia assim da família, troca o carro. Ele, não, vou mandar reformar. E ele mandou reformar o Fusca. Hoje ele comprou outro carro, mas o Fusca tá lá na garagem, entendeu? Aí de vez em quando ele sai com o Fusca. Eu tenho um F-75, 1974. Era Jeep Willys, Também, meu irmão, do meu. reformada. E falando em reforma, é minha e de um colega de Salvador. A gente gastou quase 40 mil na reforma dela. E ainda não está como a gente gostaria. Então, um carro antigo é uma paixão, mas como a gente vai falar, é muito caro. Então, gente, a gente vai chegando aí ao ato final do Atrás Pode. Edivan, Já sou eu, já? vamos pedir as considerações finais do pessoal. Vamos lá, né? Fique à vontade. Eu peço, né? Você que manda. Então, caros espectadores que nos acompanham pelas redes sociais, caros colegas que estão aqui presentes, né, confrades e confreiras, caro entrevistado, estamos chegando mais ao final de um podcast, o nosso 11º episódio do Aclasbe Pod. E já aproveitando, pedimos a você que nos assiste e nos acompanha para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. Vamos fazer com que esse podcast chegue ao maior número de pessoas possíveis para que as pessoas conheçam o artista Nivaldo Oliveira e a sua produção e o seu acervo de conhecimento sobre fotografia e cinema. Além dos nossos artistas convidados, né? Ailton Ribeiro, Ana Cláudia e Dan Gomes, ao maior número de pessoas. Vamos compartilhando. E aproveitando, abrimos a oportunidade para as considerações finais do nosso entrevistado Nivaldo Oliveira. Eu quero agradecer a todos, a academia, a Cadpost, a vocês que estão dando esse incentivo para que mostre realmente, torne conhecido determinada arte, isso é muito importante. Agradecer a minha família, que está sempre junto, me dando apoio. Eu acho que é só isso, só agradecimentos e nada mais. Ailton Santos Ribeiro, suas considerações finais. Minhas considerações eu considero os demais, como sempre. Gente, muito obrigado a cada um de vocês pelo convite. Obrigado, Anivaldo, é sempre uma satisfação imensa estar ao seu lado, independente do que a gente esteja construindo. É sempre bom, sempre prazeroso. E da Cláudia, da academia em si, um processo de estar aqui, é uma completude. Eu acredito muito que a gente escolhe o que a gente quer. Quando o Nivaldo disse, fiz a vida inteira o que eu quis, eu disse, traquinagem é exatamente por isso, que quando a gente faz o que quer, parece que a gente está brincando. Por mais que seja sacrifício, por mais que, estejamos sacrificando algumas outras coisas, é sempre gratificante, é sempre uma brincadeira. E eu agradeço muito por me oportunizarem isso e a cada um dos espectadores, cada um daqueles que vão estar assistindo aí. E os poderes constituídos em geral, que eles reflitam realmente sobre o que foi discutido, sobre o que a gente está discutindo, sobre as posições, que são óticas, né? Óticas que precisam ser avaliadas. As pessoas não precisam, de fato, estar indo de encontro, mas precisam avaliar o que está sendo dito. Antes de ir de encontro, é necessário avaliar o que está sendo dito. Eu, quando venho citando determinadas questões, eu não estou citando porque foi a primeira, fui no impulso e sem filtro, né? Não, eu acho que foi avaliado antes, foi filtrado e os bagaços chegaram para os meus olhos e criaram cisco. E eu estou aqui colocando o cisco para que sejam vistos.
Então é necessário que a gente avalie isso e agradeço muito, né, que faça-se essa questão. Então, Edivan Cajuí, suas considerações finais. Então, eu quero também agradecer, né, mais uma vez, né, o entrevistado Nivaldo Oliveira, o nosso cordelista, poeta, professor Ailton Ribeiro, a nossa Lombardi, que deixou de ser Lombardi, que apareceu nas câmaras, né, a poetisa, a professora Cláudia Soares, o nosso compositor, cantor Daniel Gomes, Lombardi 2, ao companheiro, confrade Rafael Carneiro, que faz o papel de entrevistador comigo nesse podcast, mas agradecer principalmente vocês que nos acompanham pelas redes sociais, que vai assistir, que estão assistindo esse podcast, que vai se inscrever, ativar o sininho e compartilhar para o maior número de pessoas possíveis. Nós estamos com esse podcast jogando luz para as questões da cultura, da arte, da educação. Esse é um espaço de reflexão. Então, cada fala aqui deve ser analisada, pensada e, como diz Ailton, deve ser discutida e rediscutida para que nós possamos contribuir mais com a cultura, com a arte, com a educação do nosso povo, da nossa população, da nossa cidade. Então, muito gente, obrigado. Se inscreva no canal, clique no sininho, faça parte da comunidade Aclasb. A arte e a cultura se encontram aqui. Agradecendo o convite que foi aceito do nosso confrade Nivaldo. Um tempinho a gente está tentando trazê-lo aqui. Ailton Ribeiro, como sempre, presente. Ana Cláudia, como sempre, presente. Dan Gomes nos ajudando. Obrigado a todos. Obrigado a vocês que nos assistem. Edivan Cajuí, parceiro, muito obrigado. A gente encerra por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus.